This call is now being recorded. Muito boa tarde, mais uma vez aí, pessoal que já chegou, para a gente bater um papozinho, mais uma aula aqui, massa, para a gente, em busca do Milo, né? Nosso tão sonhado Milo aí, que vai nos ajudar nesse processo, né, é, de aprovação no Enem, né? Tudo começa pela redação. Pessoal, uma coisa que eu acho bem interessante em relação à redação no Enem é que o pessoal tira, tipo, a 900 na redação do Enem, né? Nós tivemos vários casos aqui na plataforma, acho que a menor nota foi 880, né? De todos os alunos que a gente teve aí, foram vários alunos. Então, eu julgo como uma média bacana, né? A média ponderada, eu tirei, estava acima de 900, em um um patamar aí de mais ou menos 35 alunos que a gente tinha ano passado. Eu acho que é uma média bacana, né? Só que isso julga-se muito a nota, por exemplo, 900, 920 como nota ruim. Mas quando vai ver as outras áreas, né, o pessoal tira 600, 700, e quando se tira acima de 800, é uma vitória enorme. E redação, de certo modo, o pessoal acaba enxergando aí de outra forma. Mas, enfim, o tema está aqui, está posto, para a gente fazer uma análise, a gente fazer uma análise bacana. Desafios no combate à pobreza menstrual no Brasil, né, um tema aí que, especificamente as meninas, que são maiorias aí, são maioria aqui no nosso curso, vai me ajudar nesse debate, para entender melhor o tema, né, e quem sabe aí sugerir, inclusive, alguns repertórios, viu, Raíssa? Você que é minha aluna aí há 4 anos, quem sabe, esse é o quinto ano letivo, na verdade, né? E quem sabe aí a gente tem uma contribuição de vocês, tá? Então, o que é que eu acho, galera? Eu classifico especificamente, né, a pobreza menstrual como um problema social, né, um problema social, que é um problema social efetivo. E veja só, quando a gente trata de problema social, não diz respeito apenas à minoria que é vítima do problema, diz respeito à sociedade. Então, assim, a partir de um momento em que eu acho que o problema é das mulheres pobres, né, que eu acho que o problema está de quem não tem dinheiro para comprar, eu acho que estou na sociedade errada, né, ou talvez a certa. Mas o problema ele é social a partir de um momento em que a gente percebe que a sociedade está envolvida. Então, veja, como é que isso de certo modo, atinge a economia do país? Como é que isso atinge a escola do país? Como é que se atinge, de certo modo, de certa maneira, a vida escolar? E não apenas de quem faltou à escola. Tá? Então, de certo modo, a gente vai perceber que aqui nós temos um tema que diz respeito a um problema social. E todo problema social, ele requer um debate profundo, né? Ele requer aí um debate que não pode ficar superficialmente apenas na culpabilização do Estado, que talvez seja, se fosse aqui o melhor caminho a fazer, né? Culpabilizar o Estado e ficaria por isso mesmo. Mas como a gente quer ir a quem, né, ao melhor além, não quer ficar aquém disso, dessa discussão superficial, a gente preparou aqui um material bacana. Na primeiro começa aqui com a conceituação. Conceituar a pobreza menstrual é muito interessante, né? E afirmar, inclusive, né, que, de certo modo, esse ciclo reprodutivo das mulheres é caracterizado, né, por muitas, pelas próprias mulheres, como um período menstrual com dores, né, incômodos, constrangimentos e problemas com a higiene adequada. Então, a partir daqui, a gente já consegue perceber essa perspectiva, né, de como é que o tema está localizado. E aí a ONU, né, 2014, já tinha debatido sobre isso há muito tempo. E por que só o Brasil, em 2021, começou a falar sobre o tema? Por que em 2021 e não em 2014, 2015 e até mesmo antes disso? Né? Agora o debate está bem fervoroso, digamos assim. Né? Há uma cobrança muito grande em relação a 2021 sobre esse tema. Este ano, recentemente, acho que foi ontem, o governo já assinou um decreto, né? Ano passado ele vetou um projeto que tornava obrigatória a distribuição de absolvente em todas as escolas, para todo mundo que não tivesse condições, mas eu acho que aquele projeto era meio, um pouco cego, né? Porque
não teria como, de certo modo, atingir a toda a sociedade, né? Alguém ia ficar de fora, né? De aí o que é que acontece, de certo modo? Agora foi colocado as três perspectivas, as três que podem receber, né? As mulheres que estão privadas de liberdade, moradores de rua, que nem deveria existir mais no Brasil, né? Um país como o nosso, que tem leis que proíbem isso, a Constituição proíbe que tenhamos pessoas morando na rua, já que o Estado se comprometeu a dar moradia para todos, né? Enfim, e crianças que estão invulneráveis, que fazem parte de um projeto. Então, a partir daqui, a gente já consegue perceber, né, que há um debate muito grande em relação a isso, né? Então, isso começou lá na Primeira Guerra Mundial. Veja só, Primeira Guerra Mundial foi que se descobriu o, o absorvente, meio que por acaso, né? E aí vocês imaginam como é que as mulheres viviam antes, né? Há 500 anos, há 200 anos, como é que a mulher... É por isso que, historicamente, o ciclo menstrual está marcado como a época de constrangimento, porque não se tinha um debate de forma direta sobre o assunto. As mulheres tinham vergonha de falar porque a sociedade provocava isso, não deixava o debate claro, né, para onde deveria ser feito, e aí criava assim aí uma perspectiva. Mas só para a gente perceber, ó, a criação do absorvente íntimo aconteceu no meio da Primeira Guerra, né, Mundial. Os americanos tinham inventado um curativo chamado Serocontin, que tinha um grande poder de absorção do sangue dos ferimentos, né, dos feridos na testa, né, no braço, quando havia um ferimento. As enfermeiras começaram a reparar que o material era muito eficiente e começaram a usar como absorvente. Então, a partir daí, isso foi se espalhando, né? A informação é da revista As Aventuras na História, e a partir daí foi uma descoberta que meio por acaso, né? E hoje as mulheres têm o mínimo, aquelas que têm condições de comprar absorvente, o mínimo de dignidade possível no quesito pobreza menstrual, né? Porque a pobreza menstrual não se refere apenas a absorvente, é preciso deixar claro isso, né? Diz respeito, por exemplo, à água, né? À higienização, né? O que é que isso traz como consequência e por aí vai. Dando prosseguimento, galera, eu peguei aqui os principais impactos que essa pobreza pode trazer para a sociedade. Primeiro, o principal impacto impactos sociais. É o primeiro ponto, né? E esse impacto aqui, especificamente, a gente vai ver que ele está localizado no básico do básico. Veja, nós moramos num país em que 51% da população não tem acesso à rede de esgoto. Isso é grave, né? Muito grave, a gente vai debater sobre isso mais à frente, mas já se percebe aqui, então, uma evidência de que a pobreza menstrual ela não se refere apenas ao absorvente em si, diz respeito ao antes e o depois também do ciclo menstrual. Tá? Outra perspectiva também são os impactos psicológicos. E por trás disso aqui, existem alguns preconceitos na sociedade ainda. A minha geração, né, duas gerações aí acima da idade de vocês, certamente, foi uma geração que não soube lidar muito bem com isso. Recordo muito bem que na escola, quando as meninas estavam no ciclo menstrual, elas faltavam também à escola, algumas por não ter condições de comprar o absorvente, e outras também até por vergonha, né? Porque quando se percebia, o termo que se usava, né, é tipo está de boi, que agora, até hoje não consegui compreender o porquê está de boi, né? Mas, enfim, então, de certo modo, acontecia essa perspectiva. Ou então, quando alguém não estava, né, não tinha percebido que dava para chegar, esqueceu o absorvente e acabava sujando a calça, e era motivo de chacota. Então, a partir daqui a gente já percebe, já consegue perceber que a pobreza menstrual, veja só, ela está estigmatizada na sociedade, né? E esse termo aí pode ser utilizado também do F. Goffman, né? Como uma estigmatização. Há uma estigmatização social por trás da pobreza ainda, e essa estigmatização só existe quando se refere a algo histórico, tá? Outra perspectiva também é os impactos na saúde íntima. Tá? O mesmo documento, que é o documento da ONU, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, ele já traz aí essa preocupação, né, para com esses impactos em relação à irritação na pele, na mucosa, infecções urogenitais, quando não se usa
o absorvente adequado, até porque algumas meninas, comprovadamente, né, pobres, utilizam pano comum para reter o sangue, né? Então, percebam que o tema ele está aqui nessa perspectiva histórica também, tá? Um documentário que eu acho bacana para usar na redação, Absorvendo o Tabu, de 2018, ele está disponível no Netflix, né? E nesse documentário é retratada a situação vulnerável de mulheres indianas no que tange ao período menstrual, sendo criado um projeto de confecção de absorvente para atender as cidadãs. O que é bacana sobre isso? A gente sabe, é óbvio que todo mundo sabe que documentário não é ficção, documentário é algo concreto. Eu posso utilizar, inclusive, esse documentário como uma prova concreta para aquilo que eu estou discutindo, né? Ou seja, a população que se reúne em um país pobre, na Índia, né? Lembrando que a Índia tem ali o maior déficit de higiene pessoal em relação à água, né? Um país muito grande, ou melhor, um país pequeno, porém com muita gente. A Índia tem hoje 1 bilhão e 300 mil pessoas. E a Índia é basicamente o tamanho da Amazônia, né? Digamos assim. E cabe lá dentro 1 bilhão, né? E 300 mil pessoas. O Brasil tem 230 milhões. A gente acha muito. Imagine você ter um país com 1 bilhão e 300, né? É 1 bilhão e 100 pessoas mais que o país. Então, é um país que sofre com relação ao país sujo, né? É muito sujo no que diz respeito à água potável, muito pouca que se tem, os rios são poluídos, enfim, no sentido geral, a China é pobre. E aí uma comunidade se reúne para produzir absorvente confecção. Isso é bacana, né? Num país pobre em que meninas estavam desacatadas pelo Estado. Tá? Então, pode servir aí como referência também, tá? Isso mesmo, Hanna. E esse documentário, viu, Raninha, mostra muito isso. Tá? Eu assisti para poder, né, usar como referência e é chocante. Como é que pode, cara, existir isso aí no século, quase na metade do século XXI? E as meninas vivendo nessa perspectiva, em rios sujos, né? O mesmo rio que dá banho em animal, é o mesmo rio que as pessoas tomam banho e às vezes tomam a própria água. Assim, parece uma coisa surreal, mas é de fato o que acontece, né? Lamentavelmente. Dando prosseguimento aqui, eu acho que dá para trabalhar também, galera. Como o tema ele requer um combate à pobreza menstrual, eu posso citar, nesse caso especificamente, por que existe pobreza menstrual? Né? Eu terei como resposta o causa e consequência. Então, em ambas as partes, eu posso utilizar na redação. Tipo, dá para trabalhar com desigualdade social. É fato. Né? Há uma desigualdade social no Brasil que impede, por exemplo, as meninas comprarem absorvente. Né? Vejam só, estudantes negras são as mais afetadas pela pobreza menstrual no Brasil. Né? É um relatório da Unicef. Uma mulher gasta em torno de R$ 8.000 ao longo de sua vida com compra de absorvente. Então, é muito dinheiro. Né? Tratando-se de uma população que boa parte dela vive de projetos sociais, né? De Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, que a gente R$ 400 em média, a gente vai perceber que não é tão simples dizer que pode comprar um absorvente. Poxa, mas é R$ 5, R$ 10. Gente, tem gente que não tem nenhum real nesse momento, não sabe nem o que vai comer, né? Imagine, enfim. E aí, sem contar também que é aquela, entre comer e usar um pano qualquer para reter o sangue, é melhor usar o pano. Ou então ficar em casa, né? Para não correr risco de, né, sofrer aí uma espécie de preconceito na escola, enfim. Né? R$ 8.000 durante a vida é muito dinheiro para a população pobre, né? Para alguém que está pobre. Sobre o saneamento básico, posso também atribuir como problemática o saneamento básico, e a Unicef aí nos mostra que 714 mil meninas vivem sem banheiro e chuveiro em casa. Eu estou falando do Brasil, viu? Veja só, 714 mil, gente. Talvez esse número chegue a 1 milhão, porque já expliquei para vocês, né, que o dado não entrevista todo mundo, não entra em toda a favela, não entra em todo o interior. Duvido que visite toda a cidade do interior do Brasil, não tem como, né? 5.735 cidades, mais ou menos isso aí. Não tem como, não teve como visitar todas as casas. Mas eu acho que esse número aqui passa de 1 milhão.
facilmente. Então, nós temos 1 milhão de meninas aproximadamente, né, que não tem chuveiro em casa, né? Então, vocês meninas que passam por isso, por esse ciclo menstrual, ainda bem, prova de que são saudáveis todo mês, né? Imagine você não ter chuveiro em casa. Depois chegar da escola, né, do estresse, que agora não fica estressada, né? Outras ficam sensíveis, mas imagine chegar em casa e não ter água em casa para tomar banho, não ter chuveiro, né? Então, a situação é bem complicada em relação a isso. Por isso, é osso, né, Hanna? E por isso que é preciso debater, né, o assunto. Eu acho que é um tema bacana para escrever e vai dar margem para outros temas, beleza? Dignidade menstrual é uma questão de direito. Então, eu posso contraditar. Ó, vamos aqui substituir esse termo ao longo do tempo, né? Pobreza por dignidade menstrual. É preciso garantir a dignidade menstrual. Acho que fica bacana esse jogo de palavras, né? A dignidade menstrual precisa ser garantida. Para isso, o governo, dá para usar na proposta de intervenção, né? Fica bacana. Naquela retomada. Infere-se, portanto, que a dignidade menstrual é um direito social adquirido, portanto, precisa ser preservado, precisa ser, né, efetivado. Ponto. Para isso, o governo precisa, e por aí vai, tá? Mais de 4 milhões de meninas não têm acesso a itens menstruais básicos na escola, né? Uma a cada 4 meninas no Brasil faltam a aula por não possuírem absorvente, uma a cada 4. Parece um número pequeno, né? Mas quando a gente vai crescendo esse número, né, a cada 1.000 meninas, 250 faltam a aula, é um quarto, né? E aí a gente vai crescendo, né? Então, de 4 milhões, quantas não faltam a aula? 1 milhão faltam a aula. Por isso que eu falei aquilo lá anteriormente, entende? O cálculo da Unicef. É o próprio dado da Unicef que me traz isso agora. Então, de certo modo, dá noção, um levantamento, né, digamos assim. Se eu tenho 4 milhões de meninas que não têm acesso a itens básicos de higiene e falta a aula, né, e ao mesmo tempo, mais abaixo, ele diz que é um quarto que falta, de certo modo, né, evade a aula por um dia, por uma semana, isso quer dizer que 1 milhão de meninas, não apenas 714 mil meninas, né? Enfim, o governo assina decreto mais restrito para a distribuição do absorvente, lembrando que ano passado houve um veto, foi até polêmico, né, aquilo, e sendo sincero com vocês, a forma que o projeto foi enviado tinha que vetar, mas não poderia demorar tanto tempo, né, para criar um programa, para criar um projeto que mostre, de certo modo, isso. Até porque nós estamos falando aqui em 2022. Vejam que a OMS já sinalizou essa necessidade do governo combater a pobreza menstrual, os governos, já em 2014. Então, nós estamos em 2022, né? Quantos anos não se passaram aí e ainda a gente está aqui. Não resolveu o problema, né? Senão não estaremos debatendo o assunto aqui hoje, como um tema de redação, né? Então, assim, o tema da redação, ele sinaliza por si só que é um problema social, tá? Só se debate problemas sociais, só. O governo assina decreto para mais restrito, e aí o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, né, o atual, informou que serão destinados ao programa 130 milhões, dinheiro do orçamento da própria pasta, de acordo com o secretário de Atenção Primária à Saúde, o Rafael Câmara. O objetivo é atender 3,6 milhões de mulheres. As mulheres atendidas serão divididas em 3 grupos, né? Quais são os grupos que vão receber? Mulheres em situação de rua, que já é um absurdo, inclusive, né, o governo, o Estado brasileiro, dizer isso, a gente vai atender mulheres de rua. Então, o Estado sabe que tem mulheres morando na rua. E por que que não tira essas mulheres que moram na rua e dá uma dignidade possível? É bem contraditório essas coisas do Brasil, né? A gente tem que questionar isso porque, né, historicamente, isso sempre existiu e parece que vai demorar um pouquinho, viu? Combater isso aí. Mulheres de 12 a 21 anos que cumprem medidas, socioeducativa restritiva, né? Sejam elas naquilo que a gente chama até hoje de FEBEM, né? Entre 9 e 24 anos matriculadas em escola do programa Saúde na Escola. Enfim, lembrando que nós temos aqui 4 milhões de meninas, apenas as meninas, não me refiro às mulheres. E, de certo modo, o governo, o Estado brasileiro, está propondo aqui combater a pobreza menstrual de 3,6 milhões de mulheres. Tá? Então, digamos que dessas meninas aqui, apenas 2 milhões vão ser beneficiadas.
Então, sobram 12 milhões ainda. Então, não há um combate efetivo, né, por parte do Estado, e a gente pode classificar, sim, o Estado, né, como sendo omisso. Mas deixando claro, né, que até dá para contraditar isso aqui. Né? O decreto existe, mas ele é falho, ele é ineficaz, o Estado é ineficaz, porque precisava combater essas pobreza menstrual dessas 4 milhões de meninas, mais as mulheres, mais esse grupo aqui, né? E não apenas esse grupo e metade desse. Né? Dando prosseguimento, no ano 2020 foi aprovada a lei, ó, no Rio de Janeiro, que classifica o absorvente como item essencial na cesta básica. Então, veja, o município também tem essa obrigatoriedade. Esse projeto aqui, por exemplo, houve uma tentativa de se colocar lá em 2015, no governo de Dilma Rousseff, né, um projeto como esse, de tornar o absorvente como item essencial da cesta básica, mas foi vetado também. Né? E na Prefeitura de São Paulo, a mesma coisa. O Rio de Janeiro aprovou em 2020, com um pouco de atraso, mas pelo menos nós temos aqui uma evidência, né, de que e colocar o absorvente como item básico, quer dizer que aquela empresa que distribui para os seus funcionários uma cesta básica, ela vai ter que colocar o absolvente como item obrigatório. E quando ele faz isso aqui também, ó, coloca o absolvente como item básico, a tributação ela é bem menor. Então, quer dizer que a gente consegue baixar, diminuir o valor do absolvente aí em torno de 35%. Né, que já não seria, não sei, seria o ideal, não seria, mas pelo menos diminui o valor. Né? Repito, R$ 8 para algumas pode ser natural, R$ 8 por mês, mas para outras pessoas que estão passando fome, que moram na rua, é muito dinheiro. Né? É, poderia ser até uma fala contraditória minha, mas não é. É real. Né? R$ 8 por mês é muito dinheiro para uma população pobre que vive na rua, que vive de Auxílio Brasil, né? Que está desempregada, lamentavelmente. Tá? Mas aqui está o exemplo do Rio de Janeiro, que outras prefeituras poderiam fazer isso. Aracaju fez, inclusive, né? Era para colocar aqui a matéria. Aracaju, Adivaldo aprovou no passado, né, esse projeto de distribuição. Não sei como é que está o projeto, se está em andamento, mas foi aprovado pela Câmara. Quem enviou foi a própria prefeitura de Aracaju, né, como referência. E aí, para trabalhar com a negligência, eu já não colocaria mais negligência, né? Vamos colocar aqui ineficácia governamental, ineficácia governamental, eficácia governamental. Então, a partir desse ponto aqui, a gente já pode entender que o Bauman dá para usar diretamente, instituição zumbi, é o repertório. Quiser culpabilizar o Estado, a gente já sabe. E aí, como é que eu colocaria isso? Já coloquei aqui o parágrafo pronto para vocês, na verdade, né? Eu coloco o tópico frasal, de início, vírgula, vale ressaltar que a omissão do Estado, que a ineficácia governamental contribui para o problema. Ponto. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, parte dos setores sociais são instituições zumbi, pois falham em desenvolver seus papéis. Já coloquei no repertório teórico. Aí continua. Nessa perspectiva, as instituições públicas, como o Estado, como o Ministério da Saúde, apresentam-se deficientes em desenvolver projetos direcionados ao combate da pobreza menstrual, uma vez que é notória a falha de projetos voltados para o tema. E aqui agora eu venho colocando, né, essa perspectiva. Né, coloca agora uma adição e logo depois eu coloco o meu fechamento do parágrafo. Já tem um parágrafo completo. E podem utilizar, inclusive, tá, galera? Fique à vontade aí para utilizar. Agora, utilizem cientes de mentalizar. Se esse for um tema aí do Enem, se for um tema, né, de alguma prova que vocês forem fazer, vocês lembrem justamente da forma que vocês organizaram o parágrafo. Dando prosseguimento, já mostrei essa imagem, né, no passado, então quem foi meu aluno já sabe do que se trata. Né? Geralmente, quando eu pergunto à turma que nunca assistiu minha aula, eu pergunto o que é isso? Aí o pessoal responde, né? OB, né? Absorvente íntimo, né? Só que aí eu digo, não é miolo de pão. Um lado é absorvente íntimo, do outro é miolo de pão. Tá? E isso aqui está lá no livro, né? Preso que menstruam, da jornalista Nana Queiroz, que ela fez um estudo
aprofundado em alguns presídios brasileiros e comprovou que muitas mulheres no presídio não são assistidas pelo Estado, né? E aí tem que usar jornal usado, miolo de pão com absorvente íntimo. Né? Então, aí a gente consegue perceber a gravidade do problema, né? A gente consegue perceber o quanto isso é problemático para a sociedade. Né? Dando prosseguimento aqui, galera, ó, pronto, eu coloquei, né? Aracaju anuncia projeto de combate à pobreza menstrual nas escolas municipais. Então, perceba, Aracaju poderia fazer o seguinte, então, distribuir para qualquer mulher pobre para pegar no posto médico, mas não ia ter como atender todo mundo. Né? Então, assim, o que é que ela faz? Não, vamos colocar nas escolas públicas, para nossos adolescentes. Só que eu vejo isso um grande problema, sabe por quê? As escolas públicas, municipais, elas só atendem até o quinto ano. Eu até fiz uma crítica nisso nas redes sociais, acho que o pessoal não entendeu bem a minha colocação. Veja, se a prefeitura, a escola da prefeitura só atende até o quinto ano, até o quinto ano a pessoa não está no período no ciclo menstrual. Eu estou errado, eu estou desatualizado, não sei. Eu acho que não, porque eu tenho uma filha no quinto ano, ela não chegou nessa parte ainda, né? Esté tem 10 anos, não está nessa parte ainda. Então, ou seja, possa ser que tenha criança com idade defasada, estando no quinto ano, 14, 15 anos, não sei. Mas eu acho que o projeto, de certo modo, ele é, é um pouquinho assim, né? Como aproveitou o fato de o governo federal vetar, se utilizou de um marketing político, mas ao mesmo tempo a gente vê, peraí, como é que pode, né? Escola pública, municipais, é até o quinto ano. Até o quinto ano, para quem está na idade certa, ali tem que ter 10 anos. Então, nem toda criança, menina de 10 anos, né, está no ciclo menstrual. Eu diria até que só se for uma coisa bem extrema mesmo, né? Enfim, dando prosseguimento aqui, o que podemos fazer para diminuir a pobreza menstrual? Acho que é falar abertamente, debater na escola sobre o caso, campanhas. Aí vocês percebem que nas redes sociais há muitas campanhas nesse sentido, né? Pessoas que recoletam absorvente, lembrando, tá, galera? Não é apenas absorvente, sabonete, tem pessoas que não têm acesso a sabonete, inclusive. Creme de pentear, isso tudo faz parte da saúde da mulher, né? Loção, creme hidratante, tá? Nessa perspectiva, tá? Vamos ver, demandar de políticos públicos que contemple a realidade de meninas e mulheres, também poderia ser uma perspectiva boa. E se a questão é de saúde pública, eu acho que as prefeituras devem, sim, assistir às mulheres de localidades carentes, né? As prefeituras é quem deve fazer isso. Então, vamos pensar que a prefeitura é quem deve, né, resolver esse problema de forma local, com a ajuda do governo federal, obviamente. Eu acho que a escola também, posse de médico, professores de biologia, profissionais da saúde, deve esclarecer a população sobre o ciclo biológico feminino, né? A sociedade civil organizada também precisa debater aí o tema de forma aberta. Tá? E aí, por fim, tem um site chamado, esse site aqui, Fluxo Sem Tabu, que eu acho bem interessante. De vez em quando eu acesso o site e vejo lá, né? Eles arrecadam absorvente, tá vendo? Calcinha também, viu? Faz parte da pobreza menstrual, né? A falta, obviamente, a ausência, né? Sabonetes, né? Lenço umedecido, né? Teste de gravidez também faz parte, né? E as cidades aqui que eles querem entregar, tá vendo? Eles recolhem absorvente, prestam contas disso, prestam conta, aí a pessoa pode doar através com um valor, né? Dinheiro, inclusive. Aí aparece lá, você quer doar quantos absorvente? Um pacote. Aí, R$ 8, e por aí vai. É mais ou menos isso que acontece, tá? E a doação é feita no próprio site. Eu acho que bacana também, né? Essas iniciativas, e que o bom é que eles prestam conta, né? Mostrando vídeo e tudo. Aí, na proposta de intervenção, como sugestão aqui, investimento em políticas públicas em educação é uma boa, tratamento da menstruação com naturalidade, distribuição de absorvente, ajuda financeira, campanha de conscientização. É por aí, né, que a gente precisa levar esse debate. Certinho, galera? Alguém tem dúvida?
Ah, alguém colocou aqui, Hanna, só vou responder aqui. Na escola pública que estudei, as alunas que levavam, deixavam uma cestinha no banheiro para. Ah, que massa, Hanna. Muito boa essa iniciativa, né? Legal. O TikTok. TikTok talvez hoje seja a melhor rede social, né, gente? Não sei se vocês concordam comigo, mas assim, quando eu tô na vibe, tô sem querer fazer nada, eu fico no TikTok, aparece de tudo lá, vem de todo jeito, né? Eu fico passando, é bem interessante o TikTok, juro pra você que eu gosto do TikTok, né? Eu nunca pensei que ia dizer isso aqui ao vivo, viu? Mas eu achei interessante o TikTok. De vez em quando aparece vídeo de Raíssa lá também, né, Raíssa? Galera, ó, vou colocar na plataforma a aula, essa aula, o material e também a proposta de redação lá no AVA e o restante do material na conta, tá? Para que vocês vão lá na minha redação e enviem a redação. Apagou, Raíssa? Muito bem, né? Focada, medicina. Um abraço para vocês, viu? Até mais, meninas e garoto, Caio. Estou esperando a redação, viu, Caio? Me enrolou essa semana. Um abraço. Um beijo, Raíssa.